Devoção a São Carlo Acutis tem crescido em todo o mundo, especialmente entre os jovens que se identificam com a sua forma simples e profunda de viver a fé. Relatos de milagres revelam como o santo padroeiro da internet tem tocado o coração de muitas pessoas. É o caso da Carol e do Carlos, que foram curados do câncer. Durante todo o tratamento, a devoção ao santo os ajudou a enfrentar os desafios da doença. Vamos conhecer essa história. Em Goiânia, a devoção a São Carlo Acutis cresce a cada dia. Famílias inteiras se reúnem para rezar, agradecer e pedir a intercessão do jovem que transformou o mundo com um clique. É o caso de Carol Brito e do esposo, Carlos Augusto, que encontraram na vida do santo uma inspiração para caminhar juntos na fé. Em janeiro de 2020, no dia 6 de janeiro mais especificamente, eu fui diagnosticada com leucemia. Não é um diagnóstico fácil de você administrar, de você superar, porque o câncer em si, ele já tem um prognóstico muito difícil. O que a gente tinha naquele momento? A gente tinha a nossa fé, a gente tinha a nossa família, a gente tinha as nossas forças humanas e a gente resolveu se agarrar, obviamente, numa força que era muito maior do que a gente, que era de Deus, porque a gente sabia que em alguns momentos não seriam possível só com a nossa força, né? Logo no início, quando foram começar as minhas primeiras quimioterapias, eu, através do meu esposo, eu vim à Basílica da Sagrada Família para receber a unção dos enfermos. Eu faria uma internação, né, para iniciar um processo mais agressivo, né, do tratamento, uma etapa mais profunda de imersão mesmo nas quimioterapias. E aí, naquele momento, nós viemos aqui para pedir a unção dos enfermos. Padre Rodrigo, né, muito solícito, muito carinhoso, né, sempre muito acolhedor, nos atendeu, né, para conceder essa unção. E naquele momento, quando eu expliquei para ele o que tinha acontecido, né, qual era o motivo, né, da vinda até aqui, falei que era uma leucemia, né, que o tratamento se iniciaria naqueles dias, nos próximos dias. E aí ele falou, vou lhe fazer um empréstimo, vamos conversar. Eu fui à Itália recentemente e conheci um rapaz que está sendo muito venerado por lá. Ele está fazendo coisas grandes, inclusive tem um milagre que está registrado aqui no Brasil. Eu trouxe algumas coisas de lá e queria lhe deixar em empréstimo para que você possa rezar por ele. E ele nos deu e falou assim, ó, depois quando você terminar o seu tratamento, que nós temos fé que você vai sair bem dessa, traga aqui para a gente poder entregar para outras pessoas. Assim, nós fizemos. Nós pegamos aquelas relíquias naquele dia, né? Fomos para casa, depois para as internações imediatamente. E depois dali, Carlo se tornou um companheiro, um amigo de fato no céu para nós. Carlo, aquele menino que o padre explicou no momento que teve a mesma doença que eu estava padecendo naquele momento, que teve um tratamento realmente rápido, porque na verdade não havia o que ser feito diante da gravidade da doença. Carlo se foi muito, muito rápido, mas deixou esse legado de esperança, de fé na juventude, de uma devoção muito grande por Maria, pela Eucaristia. Todas as quimioterapias que eu fazia, eu sempre colocava as relíquias pertinho de mim, né? Colocava sempre perto do meu catéter, né? Eu tinha um catéter e aí eu colocava bem aqui ao lado e seguia rezando. Na nossa visita aqui, o Padre Rodrigo nos entregou uma novena, né? Para que a gente pudesse rezar e ali a gente rezava, né, dentro da igreja. A gente acabou convidando a nossa família, fazendo novenas e novenas para Carlo, junto com a nossa família, e começamos a divulgar Carlo, né, amor? E ali foi se passando aquele 2020 com muito custo, mas com muita oração. O que nos surpreendeu, né, e o porquê do tamanho da nossa devoção por Carlo, é que naquele momento em que nós recebemos aquelas relíquias, a partir daquele momento, a gente sentiu que alguma coisa aconteceu, né, no meu tratamento. E aquelas novenas, aquelas orações, aquele contato todo, não foi à toa, né, porque imediatamente houve a remissão da doença. E aí, ao final de 2020, né, onde o meu tratamento teria uma virada, né, para um momento mais ameno,
O meu esposo, Carlos, ele de repente sentiu uma bolinha no seu pescoço, né? Apareceu ali uma bolinha que já havia sido retirada antigamente, né? Há uns 2 anos atrás, ela já havia sido retirada, mas dessa vez foi diferente. Quando o médico ele buscou o resultado da biópsia, foi quando constatou que, na verdade, aquele carocinho era um carcinoma, então era um câncer. E foi onde nós entendemos que, ao retornar com o Carlos para casa, ele ainda tinha mais uma missão conosco. Nos agarramos aí, a nossa fé, nós dependíamos, de fato, um do outro, mas entregamos realmente a nossa devoção a Carlos também, onde nós, durante 6 meses também, durante o meu tratamento, rezávamos e sempre partilhávamos da história de Carlos, que até então já era beato. E foi aí que, após o meu tratamento, nós retornamos com a relíquia e fizemos a devolução para o Padre Rodrigo. Carlos, para nós, hoje representa, de fato, um santo que está em nossas vidas o tempo todo. E neste ano, nós, até como forma de agradecimento, nós estávamos com tudo certo, com tudo marcado para irmos até a canonização do Carlos no Vaticano, mas aí, em decorrência realmente do falecimento do Santo Padre, do Papa, foi adiado a canonização. Nós estivemos em Assis, nós visitamos o corpo de Carlos em Assis, nós visitamos também a sua relíquia, que é o seu coração, que está também em Assis, mas muito no intuito de colocarmos a nossa vida no entendimento de como nós somos gratos a Deus, primeiramente, e também para a intercessão do Carlos Acutis, que tem transformado as nossas vidas diariamente. A gente acredita que foi um milagre, e um milagre porque cada momento, cada passo que houve nesse período, não tem outra explicação senão que tenha sido um milagre. Os milagres de São Carlos Acutis lembram que Deus ainda fala, ainda age e continua presente em cada história contada. Um jovem santo que transformou a tecnologia em instrumento de amor e fez da vida um verdadeiro milagre de esperança. As adversidades, elas não vão parar. A gente sabe que a gente reza a Deus, pede sempre por muita proteção, mas a gente sabe que elas vêm. A gente tem que estar protegido, unido em forças para poder superar. A nossa história é uma história de confiança e de muita fé. É uma história de fé em Deus, de fé no que Deus provê para nós e fé em que tudo vai dar certo.